vai sendo acumulada, né? Exato, e aí eu trouxe até algumas imagens que traduzem exatamente isso, né? E aí, tipo, independente da gente ser ou não católico, enfim, já ter sido, a gente vê essas imagens em igrejas, eventualmente a gente vai, em livros de história, história da arte e tal. E existe realmente essa diferença, né? Ali no caso, essa imagem tá tipo inferno, purgatório, céu. E eu trouxe várias, assim, então, tipo, quem tá ali na parte de baixo vai ficar ali pra sempre. É, enfim, tem essa noção de fato, então, de que as pessoas que foram muito boas, foram santas, né, quase ali, vão ficar lá em cima pela eternidade e os meros mortais vão ficar no inferno. Então, isso não é uma visão nada animadora, né? E a gente sabe que é natural que a gente cometa erros durante a nossa caminhada. E eu acho que, pelo menos para mim, o Espiritismo sempre foi uma visão mais acolhedora nesse sentido de tá tudo bem, podem acontecer erros, mas que você tem a possibilidade de espiar isso e de melhorar, e de que é sempre tempo. Então, e de que você não perde isso, né? Então, eu acho que isso já ajuda a gente a entender. Algumas pessoas responderam ali, né? É, medo do que eu já fiz na vida, as consequências, medo do que vamos encontrar. Mas basicamente a gente vai encontrar o que a gente está plantando agora, né? Independente do que você plantou até hoje, daqui para frente ainda existe uma possibilidade de você mudar isso. E aí, o fato da gente estar aqui hoje, né? Tipo, numa segunda noite, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. A gente está aqui estudando, conversando sobre isso, pô, você já está na intenção, você já está no caminho, então, isso tem valor, né? Então, eu acho que isso já ajuda a derrubar esse primeiro tijolinho do medo. Bom, e aí, uma outra coisa que essa visão religiosa traz é justamente o contrário do que a gente está falando agora, né? Da possibilidade do nosso mérito, né? A gente conseguir pelo nosso próprio mérito. Então, não sei se vocês se lembram, né? Todo mundo já estudou isso um dia, de que existia, basicamente, antigamente, Idade Média e tudo mais, impostos, né? Para você, tipo, meio que comprar o seu pedaço no céu. Então, isso tira total a visão de que você tem algum mérito por esse trabalho aqui na Terra. Pelo contrário, ele estimula esse apego material. Então, dependendo da sua condição financeira, dependendo do que você pode comprar com o seu dinheiro, aí sim você vai ter ali uma vida após a morte melhor, assim, né? Então, de que você vai ter, ele até chama ele de dádivas póstumas, né? Como se depois que a gente desencarnasse, se você não tivesse feito, né, esse trabalho. Exatamente isso. Se você não tivesse comprado seu terreno ali no céu, para você, então, só restava o inferno. Então, essa visão também financeira sobre a vida após a morte, né? Ela também não é nada encorajadora, né? Pra gente, assim, pra gente sair da nossa zona de conforto. Então, o que ele fala aqui é que é, nesse ponto de vista, não se considera que a gente tem que fazer nenhum tipo de reforma íntima. Não, a gente tem, na verdade, que comprar, né, esse benefício. Então, nessa visão, se eu não tiver dinheiro, então, para comprar esse benefício póstumo, então eu tô ferrado. E pelo contrário, a gente sabe aqui, então, que, no caso, cada um trabalhando e plantando, a gente consegue, sim, ter um desencarne mais tranquilo, menos apegado materialmente. Então, a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente, mas o Divaldo falou uma frase numa palestra que eu vi muito interessante, que é cada vida, cada morte. Então, dependendo da maneira como você viveu, você vai ter um desencarne mais tranquilo ou não, dependendo, né? Todo mundo conhece alguém que é muito apegado materialmente, que a gente fala, putz, quando ele desencarnar, pode ser que ele tenha um pouquinho de dificuldade de desapegar desses bens materiais e tal. E por mais que a gente tenha, né, como algumas pessoas responderam ali no balãozinho, demorei tanto a conquistar aqui, né, tenho um medo desse apego material. É natural, óbvio. Eu tenho aqui, né? Putz, trabalhei para comprar meu celular, meu notebook e tal. Tem esse apego. Mas pelo menos a gente tá aqui trabalhando de alguma maneira para conscientemente, né, através do estudo, se desfazer. E às vezes as pessoas nem chegam a ter acesso a essa informação. Então o que sobra é apenas o apego material. Então essa visão católica e religiosa de comprar o seu pedaço no céu, ela é totalmente contrária,
né, a essa possibilidade de você cultivar pelo seu próprio mérito, pela reforma íntima, uma vida após a morte mais tranquila, né? Então, a gente vai voltar nesse assunto, mas achei válido a gente falar desse aspecto financeiro da morte também, né? Que dependendo é, do dinheiro que você teve em vida, isso vai definir ali o seu desencarne, né? Vocês querem falar alguma coisa, gente? Estão quietinho, Tem reflexivo. umas coisas aqui no chat, você quer que fala? Não, eu tava vendo. Você tá vendo? Ah, então tá bom. Eu vi que o Pedro falou do terreno no céu. Eu ia falar eu ia escrever, mas eu vou falar, porque eu queria escrever. Isso que você falou por último, né, da questão de barganhar, de você tentar comprar algumas coisas para sua pós-vida, né, depois de morrer, isso aí não é novo, não. Isso é muito antigo, né? Até da época dos egípcios, né? Por exemplo, que lá o pessoal fazia No caso, o todo, caixão deles tinha gaveta, né? No caso, eles levavam. levavam, botavam tudo ouro, muita coisa, né? No próprio sarcófago dele, né? Na sepultura deles, para poder depois no caso, logicamente, os mais nobres, né? Os faraós, por exemplo, voltassem e utilizassem esses utensílios, né? Exato. E aí a gente, obviamente, sabe que eles não levavam de fato para o desencarne, mas a gente consegue imaginar que aqueles espíritos estavam tão apegados naquilo que eles tinham colocado ali, né, é, na tipo no caixão, né? Como é que você falou o nome? Sarcófago, né? Isso. Que eles deviam de fato ficar ali rondando um tempo até entenderem que tipo, era só ele mesmo que ia partir. Então, isso é muito difícil. Isso é cultural, natural, né? Assim como existem também culturas que são desapegadas, tipo os hindus que queimam. Então, é só seu corpinho ali, queima e joga no rio. Então, existem essas diferenças de acordo com a cultura também, né? Tanto pro desapego, como os hindus, quanto pro apego extremo, quanto você levar, né? Inclusive, essas pirâmides normalmente eram até saqueadas depois, porque tinha muita riqueza lá dentro, né? Então, a galera que sabia ali, então eles usavam isso depois. Então, realmente, né, tem essas diferenças de acordo com o lugar, com a cultura. E apesar disso ser muito antigo, isso ainda acontece hoje em dia, né? A gente vê gente que vende carro para doar para a igreja. Às vezes as pessoas, né, nem são muito ricas, não, mas realmente meio que vivem apertado ali para dar essa contribuição. Então isso ainda acontece, né? Então realmente nesse sentido, a gente sabe que esse mérito ele só vem pelo trabalho. Nenhum bem material vai te dar um espaço tantos metros quadrados no nosso lar, né? Então é isso. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não? Beleza. Bom, uma outra coisa que eu acho que também dá esse medinho, né? Eu não sei se todo mundo aqui já foi em algum funeral, em algum enterro. Normalmente, inclusive, existe até, né? Não sei se já vivenciaram isso, mas assim, dos pais falarem, não vamos levar, que é muito ruim, é um ambiente muito ruim. E realmente, né? Não é um ambiente de alegria. Mas o que é falado ali no Céu e Inferno é o seguinte, que a circunstância em si do funeral, ela é extremamente amedrontadora. Então, normalmente as pessoas estão gritando, chorando, desesperadas. E é claro que tem, né, gente? Depende muito do tipo de morte. Então é óbvio que se foi um acidente de um jovem, algo totalmente inesperado, é óbvio que vai ter, né, ninguém vai estar ali comemorando e tal. É bem diferente quando é uma pessoa idosa que já estava doente há um tempo. Existe essa diferença evidente do tipo de morte. É natural de ter o desespero, de ter ali a separação repentina, dependendo da ocasião, né, de um acidente, de alguma coisa nesse sentido. Mas, ali no livro, eles estavam falando realmente de, no geral, os funerais serem cercados desse ar de terror. Então, isso não causa nenhum tipo de esperança, né, de que o que a pessoa está passando ali é algo minimamente bom. Então, sempre
eles até falam ali, né, que se a morte ela é descrita sempre com um aspecto repelente, nunca como um sono de transição, então realmente, né, tudo que a gente associa àquele evento ali é negativo, então é natural, a gente cresce com esse medo, né, desde criança, de ir em enterro, de ir em cemitério, então é natural que a gente tenha medo disso, até sem parar muito para raciocinar. Então é sempre algo, né, mórbido do corpo, da degradação material, é algo para ser temido, né? Algo para ser assustador ali, enfim. Então, o que ele fala ali no livro, né, é que dependendo da ocasião e na medida do possível, essa partida deveria ser algo em que a gente é, não comemorasse, mas entendesse que aquela pessoa estava se desembaraçando, né, da matéria, mas que ela estava sobrevivendo, ela estava partindo para uma próxima etapa e, na verdade, voltando para o nosso estado natural, que é o espiritual. A gente está vivendo uma experiência material, mas o mundo espiritual, ele nos rodeia e está presente o tempo todo. Então, é, a nossa cultura especificamente, né, existem vários outros tipos, mas causa esse terror que a gente vive desde criança, de não ir, de não participar, porque é algo triste, porque é algo desesperador, porque é algo realmente mórbido. Então, a morte nesse sentido, ela é encarada como acabou para a pessoa ali. Se, por exemplo, faleceu jovem, nossa, meu Deus, ela não viveu, mas a gente sabe que ela vai ter outras oportunidades, às vezes já tinha cumprido a missão, já tinha cumprido o tempo necessário, né? Então é óbvio que a gente fica com esse sentimento negativo, a gente fica com saudades, a gente fica muitas vezes questionando, né? Dependendo da circunstância da morte, mas aí a gente realmente tem que se cercar de tanto de fé quanto de entender, realmente buscar entender a justiça divina, buscar refúgio na doutrina mesmo. Então é algo negativo, mas a gente aos poucos tem que ir tentando associar, né, de que a pessoa vai sim estar às vezes até melhor, né, no, no plano espiritual, vai reencontrar pessoas queridas para ela também. Enfim, então é um trabalho de formiguinha, mas minha avó e meu pai até brincam muito, assim, de que, tipo, ó, não quero ninguém chorando no meu velório, não, hein? Quero todo mundo sorrindo e comemorando a minha vida mesmo. Inclusive, esses dias meu pai falou que vai fazer uma playlist pro funeral dele. Eu falei, gente, porque meu pai é muito, muito musical. Ele falou assim: pelo amor de Deus, vocês não tocam música ruim, não. Então, pra garantir, eu vou fazer uma playlist. E aí, o que eu respondi na hora? Ai, pai, credo, que papo é esse? É horrível e tal, não sei o quê. E aí, enfim. Mas depois, estudando, eu entendi que ele estava querendo dizer isso, tipo, para ser um momento ali, minimamente, de celebrando aquela vida, celebrando o retorno à pátria espiritual e de um momento de trazer boas vibrações também, porque a gente sabe que aquele momento, ficar chamando aquele ser que está desencarnando, isso não ajuda, né? Ele fica ali, às vezes, mais agoniado e sem entender o que está acontecendo. Então, é um momento para a gente cantar músicas com a boa vibração, para a gente relembrar momentos bons, tudo de bom que aquela pessoa fez pra gente, momentos gostosos, e realmente fazer oração para que ela vá em paz, vá tranquila. Então, acho que é válido a gente tentar ver esse momento tão doloroso e de despedida com o mínimo de positividade e que aos poucos a gente vá se desvencilhando dessa visão muito mórbida dos funerais como a gente conhece. Vocês querem falar alguma coisa depois desse papo tenso? Mas eu trouxe uma coisa para aliviar esse clima, que foi um exemplo de comemoração cultural, né, que é o Dia de los Muertos, sei lá como fala isso, do México, que é uma festa
Se vocês procurarem as fotos, gente, são lindas, as pessoas saem na rua, são grandes festivais. Seria o nosso dia de finados, né? Mas as famílias, eles se reúnem com comida, bebida, música, que os falecidos mais gostavam. E eles montam altares, né? Então eu trouxe algumas fotos para vocês verem, né? Então, como isso também, né? Essa percepção é cultural. Então, vocês verem que é tudo muito colorido, tem fotinhas, tem comidas que cada um ali gostava. É, o pessoal faz, né? Ilumina ali o cemitério e fica ali. Realmente é o dia em que, na cultura deles, os mortos teriam permissão, né, para retornar por um dia, né, só. Então é muito bonito e assim, quanto mais ricas as famílias, mais elas fazem altares, né, bonitos e tudo mais. E aí eu trouxe também uma indicação de um filme que traz isso de uma maneira linda, 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 com música, com cor, que é o Coco, A Vida é uma Festa, alguma coisa assim. E é lindo, vale muito a pena ver. A Disney e a Pixar não erram, né? É difícil. Pois é, Larinha, é muito bom. Então eu acho que é super válido assistir, fica aí a dica. A gente tem feito na Meol o Meolflix, a gente pegou essa ideia emprestada da MEN, se eu não me engano, e a gente está analisando alguns filmes, e aí nesse estudo eu lembrei desse filme. Então não vai dar esse semestre, mas eu acho que semestre que vem a gente coloca, porque ele é muito, muito legal. Então acho que é super válido. E aí, inclusive, já fica uma dica aí de outro que vai ser o nosso próximo, acho que é semana que vem, esse Melflix nosso, que é sobre o Soul, que é da Disney e Pixar também, que aí é maravilhoso, né? É 100% aí sobre vida após a morte e reencarnação, enfim. Mas esse, o Coco, falando sobre funerais, especificamente, sobre como encarar a morte, eu acho que é uma maneira muito bonita e musical de tratar. Então, fica a dica aí para o feriado que está vindo. Inclusive, o próximo feriado é finados, não é? Eu tô doida. Ah, a coincidência. Olha aí. Acabei de lembrar aqui. Então, Não, não foi coincidência, né? Com certeza. meu Deus, é verdade. Eu juro, eu não tava lembrando. Lembrei agora, parece semana que vem é feriado. Então é isso, aproveitem para assistir, chamem aí os familiares talvez, né, tenham, principalmente às vezes os mais velhos, né, eles são, né, tipo, ai, Deus me livre, tá, tem sempre esse medo maior, então é bom convidar para assistir e é super colorido, então fica aí a dica. Bom, e aí, gente, uma outra coisa que, já que ali, né, o gatinho com lágrimas nos olhos ganhou, né, de tenho mais medo dos meus entes queridos falecerem, um dos nossos grandes medos é tipo, morreu, ferrou, nunca mais eu vou ver a pessoa, nunca mais eu vou falar com a pessoa. E a gente sabe, né, que a gente, é, na medida do possível, depois de um tempo, dependendo da maturidade do espírito e tudo mais, acho que a gente pode sim se comunicar quando é necessário, existem essas permissões, e de que também a gente vai reencontrar. Então a morte como uma coisa, tipo, morreu, acabou, isso realmente é muito angustiante. Então, meu Deus, a pessoa que eu mais amo na minha vida ali, sei lá, minha avó desencarnou, eu nunca mais vou abraçar minha avó, eu nunca mais vou ver minha avó. Pelo contrário, a gente sabe que esses entes queridos, e a gente vê isso, né, de uma forma bem didática no filme do Nosso Lar, por exemplo, a mãe dele tá ali no momento do desencarne dele, a mãe dele chega em momentos de angústia, ela tenta resgatar, então os nossos entes queridos estão sempre por aqui, né? Sempre por aí, zelando por nós. E que a gente tem um instrumento maravilhoso que é a oração, né? Que ele é grátis e ele é democrático. Então, assim, de que existe sim a possibilidade dessa comunicação. Então, para quem colocou ali, né, nos balãozinhos, de que acho que é porque eu não vou ter mais contato com os meus entes, a gente não sabe exatamente como de fato, existe esse receio, mas lembrem-se de que se tem uma coisa que a gente é experiente é em desencarnar. Porque a gente já desencarnou muitas vezes. Mas muitas, muitas, muitas mesmo. Então, a gente é muito experiente nisso. A gente só não se lembra, porque existe o véu do esquecimento, que também, né, em muitos sentidos, é uma dádiva. Então, a gente não se lembra, mas vamos dizer aí que é igual andar de bicicleta, a gente não esquece. Então, ele tá por ali e a gente vai estar sempre amparado, né?
Então, enfim, imagino eu que, infelizmente, né, não vamos direto para nosso lar ou para outra colônia. Pode ser que cada um, né, com suas sombras, seus momentos de erros, a gente passe por um período negativo, mas de que a gente se lembre, né, de tudo que a gente estudou em vida, nessa vida e nas passadas, para a gente tentar retornar realmente para lugares melhores o quanto antes. Então, existindo essa possibilidade da comunicação, de orar, de tentar acessar, né, zonas mais iluminadas, eu acho que isso já dá uma tranquilidade. E aí aqui também, né, no livro eles trazem de que a própria igreja traz essa visão, né, de que é impossível qualquer tipo de comunicação e que se as almas estão lá no inferno, elas não podem ser revistas, a não ser que você esteja lá. E a gente não quer estar lá, né? Então se fala, se a pessoa foi, e aí a gente não vai se encontrar, a não ser que eu esteja no inferno também. Então, isso também não é uma perspectiva muito animadora, né? A gente quer estar lá no céu. Então, fica essa dúvida, né, de se a gente vai se encontrar, a gente vai estar no mesmo lugar ou não. E aí, mesmo que, por exemplo, pode ser que a gente não esteja na mesma colônia que os nossos entes queridos, mas a gente sabe que tem a possibilidade de visitar, pode ser que eles estejam em níveis até superiores, mas que sempre existe essa possibilidade de reencontro quando necessário e quando, enfim, é conveniente. Então, eu acho que isso já acalenta de alguma maneira, de que não é impossível, de que não é para sempre. Então, eu acho que também é uma visão mais animadora é, de quando a gente pensa, né? Eu tô pensando em um exemplo específico meu, mas eu acho que todo mundo conhece alguém que a gente fala, nossa, essa pessoa é muito apegada, vai sofrer muito e tal. E a gente não quer ver essa pessoa nesse sofrimento. E aí, dessa perspectiva de céu e inferno, a gente também não ficaria feliz ali no céu, vendo a pessoa que a gente ama e conhece, que sabe que cometeu erros, sofrendo eternamente no inferno. Então, acho que essa perspectiva da gente poder se comunicar, poder tentar ajudar de alguma maneira, por oração, ou até se a gente estiver no mesmo plano, né, indo até lá, isso também ajuda, que a gente sabe que a gente vai estar sendo amparado, mas que às vezes a gente pode ser um amparo para alguém que a gente ama também, né, que às vezes ainda não estudou, não teve acesso, né, à doutrina ou a qualquer outro tipo de estudo, que ajude, né, a estimular esse lado mais espiritual. Então, eu acho que realmente o fato da doutrina ter provado, né, várias vezes a comunicação, escrita, oral, física, enfim, isso dá uma tranquilidade maior, sim. E apesar de muitas vezes, né, ser visto como algo meio místico, assim, às vezes meio negativo, né? Que o espiritismo às vezes ainda tem, né? Esse cunho sei lá, macumba, essas coisas assim. A galera acha, você fala com o espírito e tal. A gente sabe que essa é uma capacidade que todos nós temos em uma medida ou em outra, e que se ainda não foi desenvolvida, a gente vai ter possibilidades futuramente de desenvolver, enfim, minimamente o recurso da oração e da prece a gente tem. Então, acho que isso também é uma coisa que ajuda a dar uma acalmada ali em quem colocou, né, sobre essa questão de não encontrar mais quem a gente ama, de não conseguir se comunicar. Então, acho que isso, em algum momento, a gente vai se encontrar. A gente vê também no filme. Eu estou usando o exemplo do filme porque eu acho ele muito didático. Eu acho que ele né, ele traz várias exemplificações e tem um momento ali da família junta, da família se despedindo porque o outro tá indo reencarnar. E é isso, é o ciclo, né? Nem sempre nossa agenda vai coincidir ali com a encarnação da pessoa que a gente ama, mas que a gente vai estar sempre ali se reencontrando em um momento ou em outro, né? Vocês querem falar algo sobre isso? Vocês estão com as carinhas reflexivas. Ai, ai, é muito engraçado. Bom, e aí chegou na parte, né, do porquê que, teoricamente, espíritas não temem a morte. A gente sabe que não é exatamente assim, preto no branco, é espírita, pronto, acabou, não tem medo mais. Mas o que ele estava querendo dizer aqui no livro era basicamente que, conforme a gente vai entendendo que existe uma vida futura, esse medo naturalmente diminui. Então, para quem respondeu, né, o medo do incerto, o medo de não saber como é, meio que a gente sabe, né? A gente tem uma noção. Então, sei lá, se você quer ler livros só descrevendo o mundo espiritual, existem.
você quer ler só sobre como é que é a relação com os encarnados, existe. Então, assim, hoje tem uma literatura, principalmente brasileira, a gente tem também esse acesso muito democrático, né? A Livraria da FEB está aí para provar. Há vários livros. Pode ser livro mais denso, livro mais de estudo. Pode ser livro mais, eu quero um romance sobre a vida após a morte. Então, assim, a gente tem essa possibilidade de, aos poucos, né, ir se esclarecendo. E aí ele até fala, né, de que uma vez que a gente fica mais esclarecido, a gente aguarda esse momento de uma maneira mais calma, mais resignada, mais serena. Então, até o próprio envelhecer ele proporciona isso pra gente, né? Porque eu acho que a gente, nesse momento da vida, a gente tá com um fluido vital lá em cima e a gente fala assim, meu Deus, mas eu não quero ir agora, né? Tem muita coisa pra fazer. Então, é, conforme a gente vai usando esse fluido vital, a gente vai envelhecendo, é natural que chegue esse momento em que a gente vá se desprendendo mesmo, né? Então, o envelhecer, ele é meio que uma preparação para esse momento. E aí, quando esse desencarne vem prematuramente, às vezes não deu tempo ainda de usar esse fluido vital todo, às vezes realmente é mais difícil de se desprender, né? É mais difícil de aceitar que seu período aqui acabou, mas acho que o esclarecimento através do estudo aqui, nesse momento que a gente está tendo, ajuda muito. Em colônias espirituais ou cidades bastante desenvolvidas, inclusive ressaltando que aqui na Terra uma cópia ainda imperfeita. Exato, então, tipo assim, a gente tá achando que aqui é a última Coca-Cola? Não. Tipo, é muito melhor, né, na verdade, do outro lado. Mas para a gente conseguir acessar, né, esses lugares mais elevados, a gente tem que trabalhar agora, basicamente, né? Então, o nosso ticket, ele é comprado não com dinheiro, mas com trabalho, com caridade, com amor, né? E aí outra coisa que ele fala, né, é que realmente a gente pode entender mais sobre o futuro sem desprezar o presente. Então, por quê? A gente, na verdade, valoriza mais o presente, porque a gente sabe que a nossa boa morte depende da nossa boa vida, basicamente, né? Tipo, a maneira como você viveu aqui vai representar muito como vai ser esse desencarne. Se ele vai ser muito turbulento, se ele vai ser muito apegado materialmente, se ele vai ser 100% no escuro, sem conhecimento ou não, se vai ser com as pessoas vibrando muito positivamente pela sua ida, ou se vai ser te xingando e te odiando, enfim. Então, acho que ter esse conhecimento, né, sobre o futuro e valorizar ainda mais o presente, porque a gente sabe que ele de fato ele é muito importante, né? Então, acho que a gente faz é valorizar ainda mais. Bom, e aí uma outra coisa que dá uma alegriazinha é o que a gente estava falando, né? De que a gente não perde um fruto do nosso trabalho, de que a gente não perde contato com as pessoas que a gente ama, seja amigos, seja familiares, pessoas que a gente tem afinidade de uma forma ou de outra. E isso dá mais paciência e coragem para a gente suportar os momentos difíceis aqui na Terra. Então eu acho que esse é o legal da doutrina e que desde que eu conheci, no caso eu não nasci numa família propriamente dita espírita, então isso sempre me atraiu, né, essa possibilidade de entender as coisas difíceis que a gente passa e de entender um pouquinho do que vem por aí. E aí ele diz que a doutrina, até como, né, a doutrina da consolação, ela vem com uma perspectiva de futuro completamente diferente do que a gente viu lá naquelas imagens, né, até meio assustadoras, assim, de céu e inferno. Então, na verdade, ela dá esperança, ela conforta e ela realmente ajuda que a gente entenda que a gente pode ter uma continuação da vida, né? Então a gente não morre, a gente desencarna. Então a morte não é o fim, na verdade, ela é uma vírgula ali, né? Uma continuação de em planos diferentes. E por que a doutrina tem tanta credibilidade, né? Justamente porque a gente teve acesso, né? Até por permissão do plano espiritual, a vários eventos, né? Enfim, mesas girantes e daí para frente a gente já sabe dessa história, né? Enfim, então isso ajuda, né, que a gente, no nosso íntimo, a gente veja que isso faz sentido e não por ser algo imposto, mas por ser algo que a gente compreende, né, ou tenta compreender com o estudo. Então, da bondade divina, da justiça divina, das leis morais, e a gente vai vendo que tudo se encaixa e a gente busca, né, uma vida melhor para ter uma morte melhor.
Vocês acham que faz sentido isso? O Pedro está no mudo. Faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Boa. E aí, gente, pra fechar, que ele estava só dizendo, né, que o plano espiritual ele não tá em um lugar separado de nós, mas ele está em volta de nós. Então, com essa aproximação, a gente fica um pouco mais tranquilo. Então, ele até usou uma frase que eu achei muito bonita para finalizar, que era que a gente aguarda a libertação pela porta da vida e não pela porta do nada. Então, a morte, muitas vezes, ela é encarada como um nada, como um preto, acabou e, tipo, não tem mais nada depois. E a gente sabe que, na verdade, não, tem toda uma vida, né? E aí, só para fechar aqui, eu trouxe então um resuminho de como é que a gente enfrenta esse medo. Ou se você não tem esse medo por você, é, tem pelo outro, ou se você conhece alguém que passa, né, por esse medo, e eu acho que a gente viveu momentos em que a gente esteve de frente com esse medo por causa do Covid, e a gente conhece pelo menos alguma pessoa que perdeu alguém, ou a gente perdeu alguém, então a gente, mais do que nunca, eu acho esse tema muito pertinente, apesar da gente estar num momento um pouco melhor do que a gente viveu no último ano e meio. Mas então, de como a gente pode lidar com isso, né? Então, o primeiro ponto, que é o que a gente está dizendo aqui, é o compreender o mundo espiritual. Então, compreender o que acontece, quando que acontece, demora quanto tempo, realmente questionar e buscar esses insumos, seja fazendo um ESD, frequentando palestra, participando da mocidade, lendo, né, livros espíritas. Então, o compreender, a gente saber minimamente o que acontece, isso deixa a gente mais tranquilo. Mas a gente também não terceirizar tudo. A gente saber que tem o papel do olhar para dentro. Então, a reforma íntima, né, em vários aspectos, ela é de extrema importância, mas a gente sabe que para esse momento do desenlace, isso faz toda a diferença. Então, a gente saber, né, o que a gente está cultivando aqui, o que a gente está cultivando dentro de nós e junto com os outros. É, e esses dois pontos vão ajudar a gente a construir uma nova imagem da morte. Então, a gente repensar esses pilares que às vezes estão dentro da gente, a gente nem sabe por quê. Então, sobre o funeral, como a gente enxerga, sobre essa dicotomia de céu e inferno, sobre tudo que ronda, né, esse tema, que muitas vezes é um tabu, a gente não fala muito sobre isso. Acho que hoje pode ser um pequeno pontapé para a gente falar sobre esse tema de uma maneira mais tranquila, mais aberta. E até para isso eu trouxe 3 sugestões de conteúdos bem jovens sobre esse tema, que são videozinhos legais de vocês compartilharem, que são bem curtinhos. E que explicam bem. Então, várias coisas que eu citei estão nesses 3 vídeos. Então, se vocês quiserem, né, às vezes começar a abordar esse tema com alguém, compartilhem. Depois eu vou mandar o slide, tá? Então, Meninas Espíritas, então, inclusive eu escrevi errado, que é o Sou Espírita e Tenho Medo da Morte. Tem também o Coaching Espírita, né? Então, 3 maneiras espíritas de lidar com a morte. Essas 3 que eu trouxe, ele explica uma por uma muito bem. E esse do canal da FEB, se eu não me engano, que é a Minha Nada Mole Encarnação com a Mariana, Quem Tem Medo da Morte, é muito legal e ela fala sobre cada ponto do livro, né, do Céu e Inferno, que a gente falou aqui em 1 hora, mas ela fala em poucos minutinhos, então acho que é muito válido também. Tá? Então, leiam o capítulo, na verdade, sobre o temor da morte. Ele não é muito longo dentro do livro, Céu e Inferno, então se vocês quiserem saber um pouquinho mais, acho que é uma leitura válida, não é tão difícil. Mas, enfim, eu trouxe os vídeos principalmente para a gente poder compartilhar sobre esse tema, para a gente ir desmistificando ele, né? E tentando trazer uma visão um pouco mais minimamente leve, não positiva, porque eu acho que, né, sempre vai ter essa saudade, esse medo, né, de como vai ser pra gente, mas eu acho que é interessante a gente começar a falar um pouquinho mais sobre ele. E era isso, gente. Olha, foi muito pontual. Na hora que eu falei, isso, deu 9 horas. E eu queria ouvir de vocês, como é que foi pra vocês, quem votou lá, né, no do Faustão, ou no do Gatinho Chorando.
deu uma ajudada, né, a ir desenrolando esse fio, que, né, o medo ele vem de algo muito mais profundo, mas deu para começar a puxar isso aí? O que vocês acharam? Eu vou falar uma coisa bem, assim, talvez otimista, mas eu gostaria de ouvir os meninos primeiro, né? Depois eu falo. O pessoal primeiro. Eita, intimou, hein? Vou falar uma coisa bem tia. Um de cada vez. Um de cada vez, para não... Bem tia do Zap, eu. Bom, tudo bem, eu vou considerar que vocês estão muito introspectivos e esse assunto é muito denso. Mas eu acho que é válido, depois, se vocês quiserem, né, conversar aí entre vocês, enfim. Eu vou mandar o slide, tá? Ele vai ter esses links lá clicáveis para vocês. E enfim, antes da gente finalizar, queria agradecer pela oportunidade de a gente ter esses dois encontros juntos aí. Eu acho que foi super, super legal, assim, super válido a gente se juntar. Eu tava morrendo de saudade de uma alegria cristã, foi muito bom você ter tocado aí pra gente hoje. E espero que esse estudo tenha ajudado a gente a desmistificar um pouquinho. Enfim, precisando aí de mim, a gente pode planejar mais alguns estudos juntos. E assistam o filme, gente, que ficou a dica aí pro Dia de Finados, que eu acho que vai ser muito legal e vai ser bom pra gente assistir o filme pensando em tudo que a gente conversou aqui hoje. Esse filme é muito bom mesmo. Já vi várias vezes. Antes da gente finalizar, Tainá, eu gostaria de agradecer também, né, pela oportunidade de juntar as duas mocidades para isso, né, para esse estudo e para o outro estudo também anterior, e dizer que estamos abertos também a marcar mais, né, encontros, inclusive até se puder, né, se a gente conseguir com mais mocidades também, né, quem sabe. Sim, e daqui a um tempo presencial, quem sabe? Ai, que sonho, que sonho. Aí vai ser muito massa. Esse momento vai chegar. Vai chegar. E assim, antes de finalizar, eu gostaria de pedir para que a gente fique mais um pouquinho, depois que eu falar um pouquinho, né, para a gente tirar uma foto, para registrar esse momento, né, se todo mundo concordar, né, e poder abrir as câmeras. E eu gostaria de falar uma coisa que pode ser animadora, né, pode ser mais tranquila com relação a esse assunto, porque tem literaturas, né, nos dizendo de um futuro não muito distante, né, de alguns, talvez, quem sabe, daqui uns 200 ou 500 anos, a gente possa se comunicar com os nossos entes queridos através de celular, ou semelhante a celular, semelhante a computador, né, e quem está falando isso, na verdade, é o próprio Chico Xavier, né? Então, eu vou deixar aí só um adendo para quem quiser pesquisar e procurar, né? Então, é muito, muito confortador isso. Pensa, a gente poder se comunicar, como estamos nos comunicando aqui, através da tecnologia com nossos entes queridos, né? Só que, no caso, eles no plano espiritual e a gente no plano encarnado, né? No plano físico. Então, é muito, muito legal saber dessas questões, né? Maravilhoso, já quero esse iPhone aí. Essa tecnologia. Super tecnologia, né? Então, gente, vamos tirar uma foto? Vamos, peraí, deixa eu só parar de compartilhar para ficar todo mundo maior. Aí. Quem puder abrir a câmera. Eu sou uma fotógrafa oficial. Yasmin é fotógrafa oficial. Ih, momento de arrumar o cabelo. A gente espera tudo. Se arrume aí, gente, se arrume. Gente, pior do que tá, não vai ficar. Pior é quando o povo pede fazer isso em congresso, que aí fica gravado lá no site da universidade o resto da sua vida. Vamos lá, gente. Vamos abrir nas câmeras. Quem quiser, né?
sentir à vontade. Aí, vou tirar Peraí, um eu não pouco. tirei. Eu não tirei porque não tá aparecendo pra mim. Eu vi que a Maria Eduarda abriu e a Lud também, mas sumiu. Eu não sei se é por causa da minha internet. Vocês estão com a câmera aberta? Ah, Sim. sim. Ai, só tá aparecendo a Tainá. Agora sumiu a Tainá. E sabe por que tá ventando? É Então, a Quer que eu internet. tire? Quer que eu tire? Quero, por No favor. caso, pra mim tá o Pedro, Yasmin, Ludmilla, Mari, eu e Maria Eduarda. Só nós que estamos, né, com a câmera aberta. Agora eu só tô vendo a Tainá. agora a última chamada. Quem quiser abrir mais, pode abrir agora. É. Ou não abre mais. Vamos Então lá? vamos. Pera. Deixa eu achar aqui meu negócio de captura. Então tá, vamos. 1, 2, 3 e. Acho que foi. Então, ótimo, gente. Pra gente finalizar, alguém voluntário para fazer a prece. Cri. Oi, eu posso fazer? Dá pra me escutar? Dá, pode fazer Dá então, sim. Larinha. Pode fazer. Ok. Vamos lá. Vamos fechar bem nossos olhos, nos concentrar, pensar nesses ensinamentos que a Tainá nos passou hoje, pensar nessas reflexões sobre a morte, como que elas são uma passagem, não o fim de tudo. Senhor, obrigada pela essa reunião incrível, com pessoas incríveis. Abençoe nossa semana, que ela seja cheia de produtividade, de descanso, de aproveitamento e de muita luz e proteção. Obrigada por tudo, que assim seja. E assim será. Gente, obrigada demais. Com essa vibe a gente começa a semana. Até a próxima. Espero que seja logo, tá bom? Fiquem com Deus. Beijos. Tchau. Pessoal, muito obrigada por nos receberem aqui. Tchau. Tchau, um abraço. Fique com Deus.